moça! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Os Tem. Hoje temos connosco o professor André Almeida, que é responsável pelo mestrado de Engenharia Zootécnica aqui no ISA. Professor, agradecemos imenso que tenha aceito o nosso convite e começo por lhe pedir que, se for possível, nos pudesse descrever assim um bocadinho do seu percurso até aqui ao ISA e, se quiser contar um bocadinho sobre si, esteja à vontade. Está bem. Ok, então eu sou o professor André Almeida, como foi dito. Estou aqui no ISA há cerca de 5 anos, vai fazer 5 anos em janeiro, e trabalho não é secção, mas trabalho no TCEB e concretamente em áreas relacionadas com engenharia zootécnica. Portanto, dou aulas fundamentalmente ao curso de engenharia zootécnica, à licenciatura de engenharia zootécnica e produção animal, à licenciatura de agronomia, uma cadeira no segundo ano, e ao mestrado de engenharia zootécnica e produção animal, do qual sou coordenador aqui no ISA. O meu percurso, eu sou engenheiro zootécnico pela Universidade de Évora, formei-me há muito tempo já, em 1998, foi quando eu acabei o curso. Depois era um curso pré-Bolonha, obviamente, de 5 anos. Depois fiz um mestrado, também pré-Bolonha, um mestrado de na altura demoravam cerca de 2 anos e meio, 3 anos. Um mestrado chamava-se em Medicina Veterinária e Zootecnia Tropical, na Faculdade de Medicina Veterinária, não nesta aqui, mas na antiga, portanto, aqui onde é hoje a sede da Judiciária, mas depois já terminei aqui. Na altura fiz alguns trabalhos de campo na África do Sul. Depois comecei a fazer o doutoramento, fiz o doutoramento no ITQB, em Oeiras, na Universidade Nova de Lisboa, durante o qual passei cerca de 1 ano e meio em Barcelona, em Espanha. Depois comecei a trabalhar como pós-doc e depois como investigador auxiliar no agora extinto Instituto de Investigação Científica Tropical. Não sei se já ouviram falar, já foi extinto há uns 5 anos. No Instituto de Investigação Científica Tropical trabalhei ligado à produção animal, especificamente de ruminantes. Fiz alguns trabalhos na Austrália, na altura, na Nova Zelândia também. Depois, quando terminou o contrato de investigador, acabei por ir ensinar para uma universidade nas Caraíbas, onde estive cerca de 2 anos, e depois finalmente ganhei o concurso aqui no ISA, quando lá estava, e comecei a trabalhar aqui em janeiro de 2017, portanto já lá vai há algum tempo. Pelo caminho ainda tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos quando estava no ICT, ligado a alguns países africanos de expressão portuguesa, nomeadamente a Guiné-Bissau. Fiz várias missões na Guiné-Bissau em projetos de desenvolvimento e pronto, essa é a minha história. Trabalho muito relacionada com a produção de ruminantes. Foi a área pela qual fui contratado aqui no ISA, mas também na área de alimentação e de nutrição, que são as unidades curriculares que eu leciono aqui no ISA, portanto, muito ligadas à engenharia zootécnica. Ok, um percurso muito variado, muito viajado. Um currículo extenso e pelo mundo inteiro, estamos a ver. Espetacular. Sim, viajei muito e aprendi muito e foi uma coisa muito positiva. Acho que todos gostávamos de ter tido experiências. Pois, agora em compensação há 2 anos que não ponho o pé no avião, portanto... É assim. Professor, diga. Eu pedia-lhe agora se conseguia descrever o que é, ou pelo menos o que deve ser, um engenheiro zootécnico. Ok, um engenheiro zootécnico é acima de tudo um profissional de agricultura, portanto eu acho que o engenheiro zootécnico é como se fosse uma versão, é mais fácil de explicar assim se calhar, é como se fosse uma versão especializada em produção animal da engenharia agronómica. Eu pelo menos vejo isso muito nessa, mas muito especializada mesmo. Da engenharia zootécnica, portanto na produção animal e áreas relacionadas não só com a produção, mas com a ciência animal, por assim dizer. Portanto, quando eu digo ciência animal, estamos a falar da produção em si, propriamente dito. Portanto, é um profissional que trabalha com a produção animal. Muitos colegas é a área com que vão trabalhar. Mas temos também todo um conjunto de áreas a montante e a jusante. Estamos a falar da transformação de produtos alimentares de origem animal, estamos a falar na implementação de pastagens, estamos a falar no comércio e na produção de alimentos para animais. Portanto, estamos a falar em todas as áreas que estão relacionadas com a produção animal e com a ciência animal. Normalmente, quando nós falamos de engenharia zootécnica,
associamos muito a determinado conjunto de espécies, por exemplo, espécies pecuárias normais, bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, por aí fora. Mas isto estende-se para muitas outras áreas ou para muitas outras espécies, nomeadamente a aquacultura, que é uma área também importante e em crescimento, e, sei lá, abelhas, apicultura, para as coisas mais variadas, em que os animais, em que o cuidar dos animais, em que dar-lhes as melhores condições de produção e sejam as adequadas, e portanto essa é a área fundamental de intervenção de um engenheiro zootécnico. Portanto, temos um grande leque de áreas de trabalho e um grande leque de áreas em que o engenheiro zootécnico deve ser bom e, portanto, em que o engenheiro zootécnico ou um engenheiro agrónomo especializado em produção animal que deva participar e que deva criar as condições para que essas empresas, para que esses setores de atividade económica, etc., tenham as melhores condições para a sua empresa e para o seu setor. Portanto, é isso que eu acho que deve ser um bom engenheiro zootécnico e é isso que deve fazer um engenheiro zootécnico. Fica aqui a dica, então, assim. para os alunos. Professor, em termos de mercado de trabalho, qual é que é a perspectiva? Qual é que é a procura de mão de obra especializada nesta área? Isso é um assunto muito interessante. Eu, como disse, tirei o curso em 98, portanto já lá vão 23, 24 anos. Todos os anos tenho que fazer contas, então já te esqueço-me. Mas a perspectiva neste momento acho que está francamente melhor do que aquilo que existia quando eu acabei o curso. Quando eu acabei o curso, a agricultura portuguesa e a zootecnia portuguesa, a produção animal, era algo ainda muito familiar, não é familiar, era algo muito relacionado com empresas em que os fundadores eram quem lá trabalhava, mas hoje em dia nós temos um setor muito dinâmico. Isso aconteceu em todas as áreas da agricultura. Para quem está mais familiarizado com áreas mais clássicas da agronomia, por exemplo, sei lá, os hortícolas, os frutícolas, todas essas áreas cresceram imenso nos últimos anos e a produção animal não foi exceção. E uma das coisas que aconteceu, ou um dos fenómenos mais interessantes e que eu noto uma grande diferença em relação a quando eu estava a acabar o curso, portanto quando eu tinha a vossa idade, era que a produção animal em Portugal se especializou muitíssimo. Portanto, antes, se calhar quando eu acabei, as áreas mais importantes em termos de zootecnia seriam as aves e os suínos e as fábricas de rações, ou a indústria de alimentos compostos, por assim dizer. Mas hoje em dia o nível profissional e o nível empresarial e o nível de desenvolvimento das empresas agrícolas e pecuárias atinge um nível bastante grande, o que faz com que haja muita procura de técnicos especializados. Eu vejo, por exemplo, isso no meu mestrado. Muitos dos meus alunos estão a trabalhar, e não estou a falar de trabalhos daqueles trabalhos clássicos que os estudantes têm. Muitos alunos trabalham mesmo já na área. Portanto, tenho alunos que trabalham em avicultura, tenho alunos que trabalham em produção de bovinos, tenho alunos que trabalham nas mais diversas áreas, já com responsabilidades que saíram daqui da licenciatura há pouco tempo, já com responsabilidades importantes em determinadas empresas grandes, não estou a falar só de empresas de nível médio ou pequeno, e é um cenário muito, muito interessante. Eu acho que o facto de ter havido toda esta profissionalização e o facto das empresas agrícolas, no fundo, nos últimos 20 e tal anos, terem dado o salto para serem mais especializadas, mais vocacionadas para um mercado mais exigente, faz com que haja uma procura crescente de profissionais, a ponto de haver, por exemplo, áreas da produção animal que têm alguma dificuldade mesmo em contratar técnicos. Falta de pessoal. Okay. Sim. A perspectiva é boa, então. A perspectiva é boa, ou pelo menos é bastante melhor do que aquilo que seria há uns anos atrás. Eu acho que a tendência é para continuar. Nas áreas de agricultura, sem dúvida que é isso que está a acontecer, mas isto é transversal a todas as áreas de agricultura, ou muitas das áreas de agricultura, não quero generalizar, mas eu acho que se pode fazer essa generalização. Portanto, a mesma coisa aconteceu
A mesma coisa aconteceu, por exemplo, noutras áreas, nos vinhos, nas hortofrutícolas, etc. Todas elas, neste momento, são empresas que tendem a crescer, que tendem a entraram no mercado europeu, na altura em que eu acabei o curso. A entrada no mercado europeu era algo relativamente recente, o gap tecnológico era bastante grande. E pronto, e as empresas fizeram o seu caminho, muitas cresceram e claro, e parte desse crescimento deveu-se também justamente ao facto de terem profissionais da área da agricultura bem formados, que em última análise puderam contribuir para fazer essa diferença. Ok. Voltando aqui um bocadinho àquilo que é o curso em si, podemos afirmar que o ISA se calhar é uma das melhores escolas nesta área? Não sei. Da área da engenharia zootécnica. Isso é uma... enfim, o ISA é uma das grandes escolas de agricultura do país. Sim. Começa logo aí. Portanto, sim. Isso não há dúvida nenhuma. É uma escola que tem uma grande história. Neste edifício em que nós estamos, temos mais de 100 anos só neste edifício. Como vocês sabem, o ensino da agronomia em Portugal recua, salvo erro, em 1853. Na altura em que se formou o Instituto era de Agronomia e Veterinária juntos, onde é hoje Picoas. Numa quinta onde é hoje a zona de Picoas, já não resta nada disso. Mas portanto o ISA tem responsabilidades muito grandes. É uma grande escola, como eu disse, é uma escola que tem uma grande tradição na área da agricultura e na área da zootecnia também. O ensino de engenharia zootécnica no ISA é relativamente recente, mas já era ensinada a produção animal aos agrónomos. Havia inclusive, na minha altura, quando eu era aluno, havia inclusive uma especialização em produção animal da agronomia, que hoje não existe, claro. Com o processo de Bolonha tudo isso acabou. Mas de qualquer maneira, o ISA como eu disse, é uma grande escola, uma escola que tem muita tradição, mas não se fica só pela tradição. E o não ficar só pela tradição traduz-se em quê? Traduz-se em ter boas instalações do ponto de vista laboratorial, traduz-se em ter um corpo docente do qual eu faço parte e da qual tenho muita honra em fazer parte, um corpo docente que eu acho que está muito bem preparado nas mais diversas vertentes, na economia, nos aspectos relacionados com a produção, com a tecnologia de produção, mas também nas ciências básicas. Nas ciências básicas, aquelas ciências dos primeiros anos que muitos alunos, inclusive eu próprio, se calhar não gostam tanto, não estou a querer dizer nomes, mas químicas, análise matemática, essas coisas, é o normal, que uns têm maior ou menor dificuldade, e eu não fui exceção. Mas o facto de manter, por exemplo, isso é uma das grandes discussões recorrentes, o facto de se manter, por exemplo, essas unidades curriculares no currículo de todas as licenciaturas, permite, por exemplo, determinado tipo de certificação. Por exemplo, o ISA é dos poucos cursos de engenharia zootécnica e de engenharia agronómica licenciados pela Ordem dos Engenheiros, e isso é um aspecto muito positivo. Portanto, temos todo um conjunto de características, temos todo desde as instalações à estrutura dos currículos, tudo isso eu acho que contribui para que seja um currículo de grande excelência, um currículo de qualidade na área de engenharia agronómica e na área de engenharia zootécnica, que são aquelas que eu conheço melhor. Não posso deixar de referir isso também, especificamente em relação ao curso de engenharia zootécnica. O curso de engenharia zootécnica da licenciatura é um curso do ISA e do mestrado agora também mas é feito em associação com a Faculdade de Medicina Veterinária, que é, enfim, a outra instituição com quem temos mais afinidades do ponto de vista zootécnico, outra instituição da Universidade de Lisboa com que temos mais afinidade, e portanto isso também contribui para a excelência do ensino e para a qualidade do curso de engenharia zootécnica que nós temos aqui no ISA. Já agora não sei se posso fazer um pequeno reparo. Muitas vezes quando eu às vezes ouço críticas de alunos porque nós temos aqui a tapada, mas não temos animais, a não ser os garranos, não temos animais e não podemos ter muita prática, etc, etc. Ouço muitas vezes esse género de crítica. Mas já agora gostava de dizer qualquer coisa sobre isso. Eu não acho que isso seja... Ou melhor, é verdade, evidentemente, nós não temos cá animais, isso é inegável, mas o facto de nós não termos cá animais não prejudica em nada
a formação dos alunos. Há outras escolas de agricultura em Portugal que têm explorações, são explorações de mais ou menos pequena dimensão e por uma série de restrições, nomeadamente orçamental, acabam por ter se calhar 3 ou 4 vacas, 4 ou 5 borregos e portanto essas explorações experimentais que existem em algumas das escolas de agricultura do país, sem dúvida são positivas, no entanto não se aproximam das explorações comerciais, não se aproximam em termos de estrutura e em termos de lógica, são muito diferentes daquelas que existem nas explorações comerciais e essa nós visitamos abundantemente, antes do Covid pelo menos fazíamos, com os alunos. E eu, por exemplo, encorajo muito aos meus alunos, de mestrado principalmente, que façam as suas dissertações, por exemplo. Tenho vários agora alunos a fazer dissertações nas associações de criadores, nas explorações comerciais. Portanto, é um aspecto que eu acho que o facto de nós dirigirmos muito a nossa formação para esses aspectos mais práticos em colaboração com as empresas são muito positivos para os alunos e permite-lhes depois ter uma adaptação maior ao mercado de trabalho e a essas mesmas instalações. Ainda agora tem uma aluna minha que está a fazer a tese de mestrado, ou a dissertação de mestrado, é assim que se diz, numa exploração ali em Benavente e foi convidada para lá ficar. Portanto, tudo isto são aspectos muito interessantes que eu acho que fazem muita diferença num programa de formação de engenharia zootécnica. Agora, se é a melhor escola ou a segunda melhor escola, eu acho que não existe nenhum ranking oficial e, portanto, posso ter a minha opinião e toda a gente pode ter a minha opinião. É claro que o nosso é sempre o melhor que todos, mas eu acho que nós temos razões para acreditar que somos uma grande escola de agricultura e de zootecnia. Temos um grande leque de mais-valias. Temos sim, senhor. Então, soubemos através de alguns colegas nossos que já tiveram aulas consigo, é verdade. O professor também já nos disse que viajou bastante, nomeadamente para as Caraíbas. Sim. Qual é que foi, de todos esses sítios para onde viajou, qual é que foi aquele em que gostou mais de trabalhar e o que é que fez, especificamente o que é que fez lá? O que é que eu fiz aonde? Nas Caraíbas? Nos outros sítios? No sítio que mais gostou. No sítio que mais gostou. Sabe que é difícil de escolher, porque são todos tão diferentes e foram experiências tão interessantes e em circunstâncias tão variadas que eu não sei escolher realmente. Eu, como vos disse, comecei logo muito novo, quando tinha 22 anos, 23 anos ou 24. Foi no ano 99, portanto ainda não tinha 25 anos, portanto tinha 24 anos. Fui passar 3 meses na África do Sul a fazer um ensaio com caprinos de raça boer, que era uma raça que toda a gente conhece dos livros, mas que na altura não existia cá em Portugal. Hoje em dia já existe, é a principal raça produtora de caprinos, produtora de carne do mundo, principal em termos de seleção e de conformação, mas cá em Portugal é muito pouco, existe muito pouco. E portanto tive a oportunidade de passar 3 meses, foram quase 3 meses, na África do Sul, na Universidade do Estado, chamava-se Universidade do Estado Livre de Orange, na cidade de Bloemfontein, e estive lá a fazer um ensaio num campus universitário à inglesa ou à sul-africana, com uma organização muito diferente daquela que nós temos, mas como era na África do Sul, enfim, na altura, em 1999, a África do Sul estava a passar por uma transição muito grande, e portanto isso foi logo aquelas, enfim, é como aqueles primeiros amores que nunca se esquecem. Essa viagem ou essa aventura na África do Sul foi realmente uma coisa inesquecível. Foi um episódio inesquecível porque, enfim, foi o primeiro grande experiência com animais que eu fiz, com umas instalações muito superiores àquelas que eu estava habituado, da licenciatura, com muito boas instalações laboratoriais, mas ao mesmo tempo a África do Sul estava a passar por um processo bastante intenso do ponto de vista político e do ponto de vista social. Vocês são muito novos, mas sabem com certeza da história do regime do Apartheid e do fim da libertação do Nelson Mandela. Tudo isso tinha acontecido há muito pouco tempo, e portanto essa foi sem dúvida uma experiência muito importante que me marcou para o resto da vida.
e que, enfim, o trabalho em África tem sempre dificuldades muito grandes, e o facto de ter tido essas dificuldades, apesar de haver uma série de características muito positivas das instalações, das pessoas com quem trabalhei, que eram muito boas. Agora já estão todos reformados, por isso é que eu digo mas as pessoas com quem eu trabalhei foram pessoas excelentes. E realmente foi uma grande experiência, porque também o facto de se poder passar essas dificuldades, ou passar por dificuldades e conseguir superá-las, torna enfim, as outras coisas interessantes, ou as coisas que seguem interessantes e talvez um pouco mais fáceis. Portanto, foi uma experiência muito, muito boa. Gostei muito de estar na África do Sul, e ainda hoje acho que foi aquela que mais me marcou. Houve outras também em África, por exemplo, na Guiné-Bissau. Aí era exatamente o contrário da África do Sul. As coisas na Guiné-Bissau estavam muitíssimo desorganizadas no ano em que eu lá estive, mas muitíssimo mesmo. Eu estava a participar num projeto não era um projeto de investigação, era um projeto de desenvolvimento, e aquilo também teve dificuldades logísticas e muitíssimo grandes, em que também tive a oportunidade de aprender. E depois todas as outras, paradoxalmente, aquela que se calhar toda a gente acha que é a mais interessante é uau, viveu 2 anos nas Caribas. Enfim, são 2 anos nas Caribas, mas não são 2 anos na praia, como se calhar a maior parte das pessoas vão às Caribas, não é? Não é a imagem que toda a gente tem. Portanto, eu fui dar aulas, dava aulas de nutrição ao curso de Medicina Veterinária, e nesse aspecto eram aulas de anfiteatro, tinha muitos alunos, tinha, salvo erro, 150 alunos por semestre. Era uma faculdade muito grande, tinha esses alunos todos, e eu dava aulas de nutrição de ruminantes, nutrição, enfim, as noções básicas das matérias-primas alimentares. E portanto havia uma série enfim, não era nada de especial, é algo muito parecido com aquilo que eu faço hoje, se bem que aqui no ISA há muito menos alunos por turma. Portanto, as Caribas não foram assim tão interessantes como muita gente possa pensar, se bem que, claro, enfim, no fim de semana não havia muito mais para fazer, as pessoas iam à praia e por aí fora. Foi uma experiência engraçada, porque era uma universidade muito internacional, também foi interessante por isso. Tinha colegas espanhóis, tinha colegas franceses, tinha colegas belgas, tinha colegas sul-africanos, tinha colegas australianos, tinha colegas americanos, principalmente americanos e canadianos, tinha colegas brasileiros. Portanto, aquilo era... E depois era toda a gente lá eu estava lá com a minha mulher e com a minha filha, portanto tinha lá a minha família. Muita gente também tinha lá a família direta, mas não tinha, quase ninguém lá tinha pais, quase ninguém lá tinha avós, irmãos, etc. Portanto, essa experiência foi interessante também pelo facto de, mais pelas relações humanas, criei amizades que ainda hoje tenho, passado 5 anos que me vim embora, e as pessoas ajudavam-se muito umas às outras. Isso nós aqui vimos trabalhar, depois vamos para casa e pronto. Mas lá as coisas eram como se fosse uma família de gente expatriada, que se encontrava aos fins de semana, que nos encontrávamos aos fins de semana, fazíamos almoços, íamos à praia em conjunto. Era uma vida muito diferente, nunca mais tive nada remotamente parecido com isso. Foi uma experiência muito interessante, principalmente por esse aspecto. Era uma ilha pequena, São Cristóvão, em termos de produção animal não era muito interessante, até porque era uma ilha que desde o tempo da colonização estava especializada em produção de açúcar. Portanto tinha grandes plantações de cana-de-açúcar, que entretanto ficaram desativadas nos anos 80, e do ponto de vista pecuário não era muito interessante. Finalmente, espero não estar a aborrecê-los, mas só mesmo para acabar, uma das coisas que eu gostei mais, e foi dos 2 países, não consigo decidir qual deles é que eu gostei mais, mas acho que foi a Nova Zelândia, foi justamente o trabalho na Austrália e na Nova Zelândia. Portanto, esses foram 2 países muitíssimo interessantes. Tanto um como o outro são dos melhores países que eu conheço em termos de produção animal, principalmente a Nova Zelândia, para determinados tipos de produções, por exemplo, produção de leite, produção de ovinos. São muito bons mesmo, aprendi imenso no tempo em que lá estive. Não estive muito tempo, na Austrália tive 2 meses e meio, salvo erro, ou 3, e na Nova Zelândia foram 2 conjuntos de 2 meses, portanto em anos separados. Mas aprendi bastante, tive a oportunidade de viajar. Ainda hoje uma das aulas que eu dou, uma coisa que não existe em mais lado nenhum, mas tive a oportunidade de visitar várias explorações de produção de veados, por exemplo. Não sei se sabem, mas a Nova Zelândia é o grande exportador de veado. Se vocês comprarem carne de veado congelada no supermercado,
É produzida na Nova Zelândia, quase certeza. Não fazia ideia. E então eles têm explorações de produção de veados como nós temos de bovinos. Portanto, eles especializaram-se muito nisso e ainda hoje dou uma aula sobre isso em TPA Outros, que é uma cadeira de tecnologia de produção animal, Outros. E dou uma aula sobre isso e acho que os alunos acham interessante. Okay. Então, não sei, não consigo escolher, mas acho que a África do Sul foi aquela que me marcou mais e aquela que definiu mais aquilo que viria a ser a minha vida nos anos. Até porque foi a que ocorreu primeiro e foi a mais especial e talvez a mais difícil delas todas. Ok. Bom. Sim, agora queríamos passar, como lhes tínhamos avisado, se tiver uma história caricata que gostasse de contar aqui aos nossos caros ouvintes. Uma história caricata. Uma história caricata pode-se contar histórias caricatas com alunos, por exemplo. Às vezes há alunos, e isso também acontecia quando eu era aluno e acontecia agora como professor. Nós estamos num curso de engenharia zootécnica, um curso onde há animais. E eu nunca me esqueço de uma das primeiras visitas que fiz, uma das primeiras visitas técnicas que fiz aqui quando era professor aqui no ISA. Fomos a uma exploração de produção de bovinos no Alentejo, de produção de bovinos de raça mortelenga, e fomos, portanto, aquilo na altura o dono da exploração era um colega meu que eu conheço muito bem. Ele tinha um trator e um semi-reboque e fazia-nos o favor nesse dia pegar e não era ele, mas era o tratorista e nós íamos também. Punha os alunos todos num semi-reboque e íamos lá para o campo ver as vacas e ficávamos a olhar para as vacas. E, portanto, e era engraçado porque havia alunos que vinham muitíssimo preparados, com botas de borracha e com fato de macaco, mas não era preciso o fato de macaco, mas a bota de borracha. E havia outros completamente distraídos e que vinham como se viessem para as aulas aqui no ISA. Portanto, nunca me esqueço de fomos visitar vacas, já sabem que é uma pastagem com vacas, aquilo está tudo minado. Ele vai com uns sapatos brancos daqueles ténis brancos da Adidas e pisa logo uma bosta muito verde que lhe estragou, não sei, deve ter estragado os ténis. E pronto, e depois o senhor o motorista do autocarro não ficou muito contente quando ele entrou com os ténis todos verdes da bosta da vaca. E entraram verdes. Entraram brancos. Um deles era branco e entrou verde, o outro ficou branco, felizmente, que ele só usou um dos pés. Mas pronto, isso foi um dos episódios mais caricatos. Há outros também, mas que eu não vou dizer. Por exemplo, divirto-me imenso às vezes a ler alguns testes que os alunos escrevem, essas coisas, mas isso é comum a todos os professores. Há outros que não me divirto tanto, são bastante sérios e as coisas estão bastante bem escritas, mas há tudo. E há também episódios com professores, inclusive comigo próprio, mas esse eu não vou contar. Fica para outro dia. Fica para a próxima entrevista. Professor, já estamos a terminar. Certo. E pedíamos-lhe para terminar um conselho para os novos alunos que vêm agora. Um conselho para os novos alunos que venham agora, para os alunos que vão entrar agora em engenharia zootécnica. O mais importante, e eu estou ciente disso, o mais importante para um aluno que entra em engenharia zootécnica ou em engenharia agronómica, porque falamos dos cursos que eu dou aulas, é que principalmente as aulas do primeiro ano, as cadeiras do primeiro ano, às vezes podem ser um pouco desencorajantes. São temas que muitas vezes não têm muito a ver com aquilo que nós escolhemos aprender, e portanto que o grande conselho que eu vos dou é preparem-se bem nessas aulas para depois, naquilo que vem para o segundo e para o terceiro ano, porque vêm as unidades curriculares mais específicas, mais interessantes e para aquelas que eles estão provavelmente muito vocacionados para estudar. E portanto isso é o conselho sério que eu vou dar. O outro conselho menos sério, mas que eu acho que é muito importante, e principalmente se nós olharmos para o contexto daquilo que tem sido os últimos 2 anos, nós vamos entrar agora no novo ano letivo, um novo ano letivo que vai ter pela primeira vez em 2 anos, acho eu, espero eu, um formato normal, com aulas presenciais. E portanto o grande conselho que eu lhes dou, 3 ou 5 anos numa universidade passam a correr, e o grande conselho que eu lhes dou é aproveitarem ao máximo uma instituição como a ISA e uma instituição como uma instituição não, mas umas instalações e um espaço como são a Tapada da Ajuda, e portanto aproveitem ao máximo o facto de estarem
de estarem a viver a sua vida académica numa instituição como a UISA e numas instalações verdadeiramente únicas, porque não existe mais nenhuma faculdade como esta em Lisboa e em Portugal também não, com este espaço todo, com estas possibilidades todas, e que aprendam com os mais velhos. E acho que esses são os 2 grandes conselhos que eu deixo aos novos alunos, com quem eu não interajo muito, porque eu só os apanho no 2º e no 3º ano. Mas se pudesse dar esses conselhos, era isso que eu lhes dizia. Vão entrar, vão ouvir isto e já vão conhecer o professor logo. Espero bem que sim, espero bem que sim. Muito obrigada, professor. Ora, essa foi muito gosto. Muito obrigado. Foi com muito gosto. E até uma próxima. Até à próxima, prazer. Ouça!